E qual é o papel da arte nesse momento? Claro que sempre foi importante, mas houve uma discussão no começo, né? Que a arte não é importante, não é profissão, Não é essencial. não é essencial e tal. E o que eu vejo de quanta gente que me manda mensagem de, pô, o podcast está sendo minha companhia, ou os vídeos de humor e tal, e todo tipo de arte, né? Que ela realmente ela deixa o mundo um pouco menos duro, né? Que é aquilo que a gente tava falando. A arte é bem possível que a gente já na pré-história fizesse arte, Então, eu imagino isso, né? aqueles desenhos na caverna, Dançando, a os dança, desenhos com certeza. ou era religioso ou era arte, ou era um pouco Ninguém dos tem dois? absoluta certeza e É, nem dá para fazer a diferença total, mas né? assim, que pode ter um conteúdo religioso é muito provável, porque inclusive a gente não vivia nas cavernas. E quem inventou essa história foi o cinema. A gente Não? não vivia em caverna, não. Porque se você vivesse em caverna, não tinha para onde fugir, inclusive. Ah, Estava é? preso. Nem pra dormir, será? Não, não. Isso não significa que a gente não dormisse se não tivesse Ah, lugar. sim, sim. Mas a nossa opção era muito mais viver em cima de Ah, montes, tá. viver atrás de grandes pedras, né? Ou um ambiente como tem em muitos lugares onde a gente tem achados pré-históricos, que não é propriamente uma caverna. Você tem uma cobertura uma de pedra cobertura, natural, onde você fica, mas é completamente vazado. tá, você só Porque fica tinha uma questão de protegido. poder, mas tinha que ser alto, né? Ah, tá, pra Para você você ter uma poder visão ver do que privilegiada. está chegando. Entendi. Mas essas cavernas essas pinturas são em cavernas profundas, Totalmente né? escuro, né? Escuro. Você, tipo assim, eu entrei para fazer isso, É, né? E muitas delas super apertadas. exatamente. E tem figuras de animais, tem a mais famosa de Lascaux, tem uma pintura de uma figura xamânica, porque é meio É, bicho, meio gente, e a gente sabe que muitos xamãs usam cabeças. cabeça de animais e É. tal. Então é possível que tivesse um elemento religioso. Apesar de que na época, a religião não é o que a gente pensa hoje, não era uma área da vida, estava misturado com tudo. Era, Então, era mais o quê? Era um medo da morte, um medo de acontecer alguma coisa? da onde vem a religião a gente não sabe, mas é possível que venha do medo da morte, de doenças, de pessoas terem remédios, de pessoas que faziam previsões e falavam que ia acontecer coisas, normalmente fala coisas que podem acontecer, então você fala e os outros Não, acham que é e de previsão. sonho também. Imagina a cabeça deles, que o Sonhos, sonho. sonhos com mortos, o É, que pode indicar que a pessoa continuava viva depois de morta. é, O mundo era muito escuro, tinha pouca luz, certo? é. Então, isso que a gente chama religião hoje, ela provavelmente nasceu na pré-história de forma não sistemática, Entendi. de forma não organizada. Pessoas esquisitas que você achava que estava tendo alguma ação sobrenatural, hoje a gente chamaria de epiléptico. É. Então, assim, Fenômenos naturais, né? que a gente não Eclipse. conseguia explicar, barulho no céu, É, tipo trovão, exatamente. né? Fogão que explode, vulcão que explode, É, quer dizer, então isso tudo provavelmente tem muito material sobre religião na pré-história e a teoria basicamente é essa, quer dizer, surgiu da nossa própria condição cognitiva, das perguntas que a gente faz e principalmente das respostas que a gente não consegue dar, é, porque é disso que a religião se alimenta, exatamente. Dessa lacuna, né? de Enquanto. respostas que a gente não consegue dar. Exatamente. Mas a arte, voltando à arte, quando ela surge com o mesmo propósito de hoje, de você ter a realidade, e a realidade não é o bastante pra gente, a gente precisa criar coisas que sejam mais do que a realidade, é Então, é isso? possível que isso que a gente chama arte, que na realidade a gente começou a refletir sobre ela no século XIX, sobre essa história de estética da arte e tal, Manifestações? é a teoria da Ah, arte, tá. né? A filosofia da arte. Agora, é como eu dizia no começo, provavelmente a arte nasceu misturada com religião, Com por outra coisa. exemplo. Né? Ninguém falava, nossa, que bonito você é um artista. Não é assim. Essa ideia, que bonito você é um artista, o gênio artístico, isso é uma questão romântica, do De- século XVIII para cá. Antes disso, essas Não é pessoas. que não existia, mas não havia essa ideia, por exemplo, de que alguma pessoa tem um talento especial, Ah, não? que é um gênio. O conceito de gênio na arte nasceu com o romantismo. É Caramba. uma invenção do romantismo, alguém que tem um dom E especial, um ele talento especial, que sente as coisas de nasceu forma com. especial. Isso não significa que pessoas não faziam estátuas.
As estátuas eram feitas, inclusive, para enfeitar as cidades e para os templos. Portanto, misturado com a religião. Entendi. Imagens de deuses ou de gente famosa. Mas essas pessoas tinham um status, esses artistas que não Ele era muito mais um tipo de... Um uma artesão. mistura de artesão, artista, carpinteiro... Sabe essa coisa de Entendi. um cara que você contrata para fazer seu busto. Tá, E o cara sabe fazer isso e cobra por isso. entendi. Não tem nenhuma metafísica, como o romantismo cria a metafísica em cima da figura da arte. E aí, se a gente for perguntar qual é a função da arte, é você tornar objetivo determinados conceitos que a gente tem na cabeça. Transforma isso numa estátua, você transforma numa mesa, e aí começa a discussão. O pinico é arte? Então. Né? Que já é uma discussão bem moderna do século XX. E aí uma pessoa tem uma ideia, cria um poema, pinta um quadro. Provavelmente, eu não diria que todo ser humano tem essa necessidade, porque a maioria da humanidade não é artista e não consome arte. Tem né? quem não consuma arte? Se você pensar arte como artes plásticas... Não, música... É música mais comum. Música mais comum. A mais comum Ainda das que artes, alguém né? pode pôr em dúvida se toda música é arte, mas aí isso é uma outra discussão. É uma outra discussão. Né? Quando você entra no debate da indústria cultural, do que é produzido com objetivo de mercado... Entretenimento. Exatamente, que é uma coisa que é produzida para ser lazer e tal... E aí alguém pode pôr em dúvida se isso é arte, se não é. Alguém tipo a dor do Horkheimer, não é qualquer um. Tem sempre essa discussão do se o entretenimento é arte, como se a arte não pudesse entreter também, né? Pode, mas a ideia desses críticos é se é feito para divertir, então não é arte. Entendi. Se tem um objetivo, que é ganhar dinheiro, aumentar público, aumentar faturamento. É mais ou menos a diferença de eu pintar um quadro, porque imagina, eu sou um artista plástico, que eu não sou nem um pouco, mas pintar um quadro, e de alguém que pinta um quadro para combinar com o sofá do cliente. Tá. Entendeu? Entendi. Mesmo que esse quadro seja bonitinho. Entendi. Mas eu pintei sobre medida para combinar com a loja. E é uma linha de trabalho, né? Tem gente que ganha a vida assim, né? Pinta quadro para combinar com o sofá, exatamente. com a decoração. É isso aí. Aí vai ter gente que vai dizer, esse cara não é artista. Isso também para cinema, para música também tem gente que faz a música em cima do que tá vendendo e tem gente que faz a música totalmente pessoal. E talvez não venda para ninguém e desapareça. Exatamente. Essa ideia do artista pobre, né? Sofrido, mas é o cara que é isso fiel é uma ideia à sua... romântica. É uma ideia romântica, fiel aos seus princípios. Assim como a pessoa que morre de amor. Porque não se vende. Ele não aceita qualquer coisa.